Olha, eu já vi muita gente fazendo umas comidas bem estranhas, inclusive comendo dejetos de pessoas, mas ontem foi a primeira vez que eu vi alguém tentar cozinhar uma estátua. E aí pessoal, Dorito aqui, e eu espero que vocês estejam muito bem, porque hoje falaremos da importância das figuras históricas para o desenvolvimento de um povo e como é interessante para alguns tentar apagar ou, na medida do possível, modificar o que aconteceu no passado para favorecer as suas cosmovisões e desejos internos. Para quem não sabe, ontem, 25 de junho, aconteceu uma manifestação entre aspas pacífica em que um pessoal acolá, que vem replicando algumas ações de uns grupos aí que testaram a inflamabilidade de casas e lojas mundo afora, resolveu, olha só que maravilha, também testar a inflamabilidade de um monumento público, no caso, a estátua de Borba Gato. Eu vivo falando que o pessoal daqui desenvolveu uma espécie de burrice crônica graças a esse comprometimento ideológico exacerbado, mas tentar incendiar um monumento de pedra ou de metal muito grosso talvez não seja a forma mais inteligente de protestar. Seja como for, com essa situação a gente consegue analisar muita coisa e descobrir ainda mais sobre como funcionam esses grupos e os objetivos dos seus líderes e do pessoal que participa só pelo fuzuê mesmo. E a conclusão que eu cheguei após analisar essa situação toda não foi nada boa. Em primeiro lugar, tirando o fato dos jornais estarem farmando esse negócio como se não houvesse amanhã e de pontualmente alguns perfis em redes sociais estarem definindo isso como um real atentado à cultura do nosso país, a maioria das pessoas simplesmente não ligou. Inclusive, segundo um vídeo que saiu há pouquíssimo tempo no canal do meu grande amigo Novo Homem, a própria polícia estava na região. Provavelmente eles viram o pessoal juntar os pneus para tacar o foguinho no negócio lá, mas não fizeram nada. Muito provavelmente por conta de leis que protegem ativistas e qualquer coisa que você possa fazer vai ser interpretada como policial por um juiz, mas também não podemos ignorar o fato de que uma das coisas que fariam alguém com o mínimo de real ir lá e interferir nessa situação seria o fato de conhecer a nossa cultura e a nossa história. E sendo bem sincero, eu não acredito que ninguém que estava ali, tanto os manifestantes quanto o pessoal que poderia ter feito alguma coisa e não fez, soubesse de fato quem era o Barbinha de Gato e a importância dele para a questão de união cultural no nosso país, já que embora muita gente não sabe, pois as pessoas vivem em bolhas ou algo assim, nós moramos em uma região considerada um país de proporção continental. Portanto, tendo várias regiões, seria necessário, quando a gente estava fazendo a colonização e exploração, mapear, desbravar e depois colonizar essas regiões, afinal de contas era terra que ia ficar lá de bobeira. O que muita gente simplesmente não considera, ignora ou até distorce a história para tentar fazer uma versão mais estranhazinha ficar na relevância, é que os bandeirantes e os jesuítas não são figuras extremamente vilanescas como aplicado ali pelo pessoal que estava testando se pedras eram de fato inflamáveis. Na verdade, quando nos abstemos de revisionismo histórico, a gente descobre que eles basicamente foram muito mais benéficos para aqueles povos, pelo menos para os que eram pacíficos, do que qualquer outra coisa, já que eles levaram tecnologia, medicamento, talvez um outro problema de saúde, é uma questão de imunologia, mas que esse papo de que o pessoal do Borba Gato saiu literalmente varrendo o país do pessoal que era nativo, como eu ressaltei agora, pelo menos o pessoal que era pacífico, não é lá muito verdade. Porque a nossa própria linha genética e historiografia já mostra que nós somos um país miscigenado, e que os primeiros passos desse processo foram justamente o casamento entre nativos e o pessoal que vinha de fora. Aí beleza, após explicar tudo isso, eu fui aqui na cozinha pegar uma água e eu tava pensando numa coisa. Mesmo que eles estivessem certos, não seria aceitável fazer o tipo de coisa que eles estão fazendo. Porque vamos parar para pensar aqui, digamos que a gente realmente tivesse uma colonização incrivelmente problemática e que tivessem acontecido umas coisas muito ruins, tipo aconteceu mais lá para cima com a colonização espanhola e com a colonização inglesa, onde inclusive nesse segundo exemplo existia uma separação tão mais forte do que a daqui, que até coisa de 50 anos atrás literalmente havia uma separação em todos os campos sociais relativos a etnias, e que aqui isso não aconteceu, a coisa que é muito mais uma questão de classe social, de poder, de dinheiro, do que necessariamente de fenótipo ou genótipo. Esse argumento inclusive é aceito e replicado por várias pessoas que são consideradas, assim, pautadores de alguns movimentos. Ainda assim, seria muito interessante preservar os acontecimentos históricos, as figuras, o que elas fizeram, para que as novas gerações consigam aprender e melhorar com os erros dos outros.
em vez de simplesmente repeti-los porque existe um vácuo temporal onde ninguém sabe o que aconteceu, quem fez tal coisa, e heróis nacionais ou fatos importantes possam ser substituídos por coisas bobas, como dancinha de TikTok, ou o dia em que a Anitta deu aquela militada fantástica no Twitter. A história, e principalmente a história de uma região específica para o povo que tem aquela cultura, é algo extremamente importante porque ela, primeiro, ajuda a lembrar de onde viemos, e segundo, nos ajuda, salvo em alguns casos, a não repetir os erros do passado ou, caso necessário, lutar contra aquilo que é injusto porque os seus antepassados o fizeram. Poupar um povo de sua história ou entregar para um povo só a história que lhes convém é uma das formas mais eficientes de conseguir manipular essas pessoas, e por isso, vários lugares onde existem sistemas contestáveis, por assim dizer, há um controle rigoroso quanto a essas informações. Provavelmente vocês já devem estar cansados de receber essa recomendação. Eu, inclusive, deveria virar o disco e procurar umas distopias novas para apresentar para vocês. Mas enquanto isso não acontece, 1984. Na trama do livro existe uma coisa bem interessante que acontece ali pelos primeiros capítulos, onde se fala do conflito entre Eurásia, Estásia e Oceania, onde o protagonista, Winston, se lembrava claramente na sua infância que o seu país era aliado da Eurásia e inimigo da Eustásia, mas que em sua vida adulta, trabalhando no Ministério da Verdade, que era o lugar onde as informações eram concentradas e reorganizadas para serem apresentadas à população, esse papel hoje estava inverso. E como todo o controle dos livros, publicações e documentos históricos ficava em poder do Grande Irmão, a única maneira de confirmar essas informações era perguntar para eles o que tinha acontecido. E agora você deve estar um pouco confuso e se perguntando o que um pessoal que não é muito normal da cabeça, já que eles não jogaram Pokémon e estão tentando usar um ataque de fogo para ferir um Pokémon de pedra que é o Borba Gato, iam querer causando prejuízo a movimentos históricos e, consequentemente, removendo essas estátuas e monumentos dali, porque mesmo que eles não consigam atear fogo em tudo, esse tipo de ação acaba metendo um apavoro nas administrações locais, então é provável que o pessoal tire mesmo o negócio dali. Eles conseguirão duas coisas que eu admito que são bons passos para se fazer um plano de reprogramação histórica. O primeiro deles é tirar da memória popular, já que toda vez que uma pessoa minimamente intelectualizada passa ali, ela vai pelo menos ler o nome da estátua e vai procurar o que ela representa, caso ele não a conheça. E sem o monumento ali, ou com um movimento vazio de arte moderna, ou alguns dos heróis escolhidos por esse pessoal aí, isso não vai mais acontecer. E segundo, vender uma narrativa para tentar forçar com que os intelectuais desse pessoal, sem muitas provas históricas, tenham as suas versões aceitas. Porque pensa bem, é normal da população ficar um pouquinho com raiva da administração pública, porque tanto os serviços prestados quanto as explicações quando acontecem alguns incidentes nunca são satisfatórias para a população. Portanto, quando você vê um grupo de civis que tá muito pistola da cabeça e tá removendo alguma coisa ou fazendo um protesto, o normal da pessoa que ela não sabe o que tá acontecendo ali é ficar do lado do povo. Isso não é errado. Inclusive, eu até acredito que isso seja uma espécie de resquício de amor ao próximo que esse pessoal ainda não conseguiu apagar da cultura vigente. Ainda bem. Mas ao realizar esse tipo de manifestação e serem apoiados pelos veículos de mídia e personalidades que têm, assim, muita fama, muito seguidor, muita relevância, por mais que o seu Zé e a Dona Maria da Esquina não saibam quem eles são, e sinceramente eu só sei quem é esse pessoal porque eles enchem muito o saco de todo mundo, ainda assim eles sairiam perdendo porque, como eu falei no começo do vídeo, é muito importante você saber o que você fez de errado para que você não repita. Porém, nós temos um detalhe bem importante aqui. Indiferente a ter acontecido coisas boas ou ruins, essas coisas não são interessantes para esse pessoal. O que é de fato importante para eles é apagar toda a ordem histórica existente e escrever uma nova que se encaixe com o que eles querem, para que assim sejam publicadas mais obras com esse viés e as próximas gerações aprendam exatamente o que é interessante para esse pessoal que quer causar cisânia, entre outras coisas que eu não posso falar aqui. E a parte mais triste disso é que esse plano já tá acontecendo já faz um bom tempo, afinal de contas, o fato de ninguém ter ligado para o pessoal tá juntando pneu ali, já mostra que ninguém sabe quem é Borba Gato para começo de conversa, assim como provavelmente eles não sabem quem são os Bandeirantes, a não ser que você goste de um bom GURPS, mas isso já mostra o quanto esse processo tá avançado, porque já que quase ninguém mais lembra, essa é uma questão de tempo para eles irem substituindo um monumento ou outro, afirmando sem prova nenhuma que tal personalidade histórica fazia tal coisa e
por isso ela não deveria ser considerada um herói ou até mesmo relevante, e assim eles vão apagando o que não é interessante, passinho por passinho, até que as figuras de inspiração vão entrando em extinção uma por uma. Depois que isso acontece, colocar pessoas ali no lugar daquelas figuras históricas é bem mais fácil do que se imagina, porque, como eu falei, tem um vácuo ali gigante, e pelo menos eu sei, já que eu venho alertando isso tem uns 2 anos em canais, podcasts, lives e tudo mais, aonde isso vai dar. Eu sou o Dorito, muitíssimo obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Eu não sei se você notou, mas ali no canto superior da tela tem 2 arrobas, que é o meu Instagram e o canal de Telegram, onde você vai ser notificado e eu vou postar tudo que eu produzo em ambos os canais, além dos podcasts e notificações de conteúdo ao vivo. Mas se você não usa muito o Telegram, também tem a opção do meu Instagram, aonde finalmente eu consegui, inclusive muito obrigado a todos vocês que me ajudaram, liberar o arrasta pra cima, e agora, quando eu lanço um vídeo, eu coloco lá no Stories, vocês acessam e você consegue ser notificado por outro lugar que não aqui. É isso, muitíssimo obrigado por ter visto o vídeo até aqui e a gente se vê numa próxima. Até lá!